revisar um pouco o que nós vimos na aula passada. Na gestão pública, o estoque ele tem essa característica, ou seja, ele é utilizado para o consumo, né? Ele é utilizado com esse fim, né? E realmente, tipo assim, se falhar no fornecimento, se não tiver esse consumo, né, a coisa pode não acontecer, como você falou aí, né? Tanto para a empresa privada como para a empresa pública, a gente segue esse padrão. Né? A gente segue esse padrão. Já pensou numa empresa, digamos, tipo assim, uma empresa privada, né, que tem o papel para copiador A4. De repente, ela precisa imprimir um contrato para fechar com um grande cliente. E não tem esse papel A4, não tem no estoque dela. Olha só, olha o transtorno que isso causa, né? Exatamente, porque, tipo assim, apesar de a gente estar na era da informatização, né, na era da informática, mas ainda temos a formalidade de assinar papel, né? Ainda temos essa formalidade de ter um documento físico, né? E no momento que, tipo assim, o cliente precisa assinar um documento para levar em cartório, para autenticar a assinatura, natureza desse tipo, e aí não tem papel, né? E é como você falou, é uma questão de gestão mesmo, né? A gente poder trabalhar com estoque, uma questão de gestão de como eu vou gerir isso daí, como eu vou Então, administrar, né? E aí, Lucas, por exemplo, vou pegar um exemplo prático aí. Na casa de vocês, aí, o supermercado, como é que ele é feito? Ele é feito uma vez no mês, vocês compram tudo em estoque para o consumo do mês. Me diz aí, só para te ter uma ideia para trabalhar isso aí, como é que é feito lá? aqui, digamos que é 4 vezes por mês, mas tipo, é semanalmente. Compra semanal, né? Tipo, vai um dia da semana, compra pra ter uma semana, Mas, tipo sabe? assim, a proteína, né? Digamos assim, né? É, tipo, por exemplo, hoje tá. Só tem um pacote de arroz, por exemplo. Aí vai no supermercado, compra dois, sabe? Uhum. Vai estocando, né, no caso. Acabou o café, vai comprar o café. Mas, tipo, geralmente é num dia da semana marcado, né? Onde vai no supermercado. Aí vê o que tá faltando, né? Vê o que tá acabando pra repor. Uhum. Exatamente. E assim é no órgão, por exemplo. Quando o órgão ele faz licitar, digamos, material de alimentação. Então, ele vai licitar açúcar e café. Aí o cara lá, então, ele licitou, ele vai fazer uma média digamos assim, ele quer 200, vamos dizer assim, 200 quilos de café e 100 quilos de açúcar. Aí ele foi, fez o processo licitatório e tudo mais, o fornecedor ganhou esse processo licitatório. Na hora que ele for consumindo, ou seja, o fornecedor ele vai entregar parcialmente, porque ele vai ter uma média de consumo mensal, como você acabou de dar o exemplo da tua casa, acabou aqui 1 quilo de arroz, compra mais 1 quilo, ou todos estocados, então ele vai ter uma média. A nossa média de consumo é 10 quilos mensais de café e 5 quilos mensais de açúcar. Então, todo mês, aquele fornecedor vai faturar, né, vai emitir uma nota fiscal de 10 quilos de café e 5 quilos de açúcar e entregar para ele. Tá? Então, ele tem esse compromisso mensal. Professor, mas digamos que isso aí lá pelo dia 20 acabe. Aí tem que esperar o próximo mês. Né? Por quê? Porque isso aí é amarrado em cláusulas contratuais. Isso aí tudo é amarrado dentro de um contrato. Olha, eu quero essa X quantidade, mas por mês vai me entregar X de consumo, que é para ter um controle, né? Porque se não tivesse controle na entrega, a coisa não vai funcionar. Então, por isso que é para ter esse controle. É como você falou aí, vocês vão comprando por semana, porque vocês já têm um controle de consumo, né? Se de repente vocês forem, tipo assim, abrigar dois parentes de vocês lá para morar com vocês, ou passar uma temporada, claro que já vai mudar esse hábito de consumo, não é verdade? Já vai mudar. Em vez de você consumir, tipo assim, 2 quilos de arroz por semana, já vai consumir 3 quilos, tá? Dessa maneira. Então, na empresa pública e na empresa privada, isso acontece assim. Tem que ter esse controle. Por quê, pessoal? Por quê, Lucas? Porque o estoque, ele tem essa característica de se estocar, né, para garantir
o uso contínuo de determinado material, né? Se a pessoa, se você, na sua casa lá, você vai deparar que não tem um produto que você vai precisar já no final da noite, tudo já está fechado, o supermercado está fechado, loja de conveniência às vezes não tem o que você precisa, e aí? Ah, você quer tomar um café, quer fazer um café novo, aí vai descobre que não tem mais pó de café, né? E aí você vai ter que esperar até o próximo dia para ir no primeiro supermercado, né, que abriu na primeira panificadora e comprar o pó de café, né? Ou seja, algo tipo assim, que poderia ser urgente, ele vai ter que esperar. E assim, Lucas, é nas empresas públicas, é nas empresas privadas, tem essa questão, né, desses contratos que eles são amarrados com essas características. Ou seja, eu só posso consumir aquilo que está dentro do meu limite de consumo mensal. Ah, professor, mas ele comprou 200 quilos de café e, de repente, ele quer consumir além do consumo dele mensal. Não pode. Não pode, porque aí tem uma cláusula contratual que diz como é que ele vai fazer essa entrega desses 200 quilos durante o contrato, né? Pode ser um contrato de 6 meses, pode ser um contrato de 1 ano, né? Como é que ele vai fazer, né? Quer ver um outro exemplo? Na sua casa, quantos veículos tem? Aqui em casa teria 4, Uhum. no caso. Certo. Vamos dizer, por exemplo, aí digamos que cada carro consuma, tipo assim, 50 litros de gasolina, que enche o tanque, certo? Então, aquele tanque de gasolina, quando ele é estocado, aquela gasolina dentro do tanque, aquilo ali não vai dizer que você vai usar aquilo só no dia, né? Aí tem uma média de consumo, uma semana, em 2 semanas e meia a gente consegue consumir todo o tanque de gasolina, de acordo também com o motor do carro, tudo mais. Quer dizer, quando você está indo no posto abastecer, né, a gente não costuma dizer, né, mas nós estamos estocando gasolina para o nosso consumo. Né? O teu tanque de gasolina ele é um armazenamento da gasolina. Ou seja, a gente nunca tem essa ideia, né? Eu vou estocar gasolina para a minha semana, para eu rodar durante a semana. Não, eu vou abastecer o meu carro para eu rodar durante a semana. Mas quando, na verdade, você está estocando. Porque você está colocando dentro do recipiente e aquilo ali você não vai usar só numa hora, você vai usar de acordo com as suas quilometragens rodadas. Então, naquele momento, você está estocando algo, né? Você está estocando material. Né? É quando você coloca o combustível, quando você faz supermercado e enche a tua despensa. Né? Exatamente. Aí você está fazendo esse tipo de armazenamento. Você cria, né, o teu próprio almoxarifado. Tá? Você faz esse tipo de armazenamento. Né? Então, é por aí, Lucas. Quando a gente não tem essa ideia de estoque, né, a gente pensa, estoque é um monte de caixa empilhada, é um galpão grande, sujo, cheio de material. A gente tem sempre essa ideia, né? A gente não pensa, tipo assim, na logística. Né? Já pensou um hospital aí que falta, digamos, seringa, soro, tá? Que isso é vital, né? E aí, Lucas, o que tu acha que poderia acontecer num hospital desse? Que faltasse seringa, faltasse soro? O que tu me diz? Professor não ia funcionar, né, no caso. Exatamente, Né? né? Não tinha por que ter uma funcionalidade normal, né? Já que não tem esses aparatos, né? Eu não tenho isso daí, então realmente isso aí não iria funcionar. Então nós temos que, quando a gente começa a pensar em estoque, a falar em estoque, a gente tem que ter esta preocupação, né? Exatamente de poder ter aquilo armazenado de acordo com a tua necessidade, principalmente com atividade fim, ou de um órgão, né? Ou de uma empresa, né? Exatamente. A pessoa, uma corporação do corpo de bombeiros que não tenha água. Aí é cruel, né, Lucas? Né? Como é que vai É, apagar incêndio sem água? Se não tem abastecimento de água? É um negócio meio arriscado, né?
Uma polícia militar sem munição. Ah, olha, a polícia militar não vai para a rua, mas o pessoal vai desarmado porque não tem munição. Caramba, é um negócio muito arriscado. Mesmo eles armados, né, fazendo essa ronda aí na rua já é perigoso. Imagine sem munição, né? Seria um caos, né? Então, quando a gente começa a pensar nessa questão de armazenar, né, de estocar, a gente sempre tem que ter esta ideia que fazer isso realmente é pensar em como eu vou armazenar, né? Como eu já tinha dito aí para a turma de vocês, que nós temos que pensar até mesmo como é que o acondicionamento desse material, porque tem material que é perecível, que ele não pode estar em zonas de calor, tem material que precisa estar em lugar refrigerado, tem material que não pode estar em lugar ventilado, então tem todas essas peculiaridades de cada produto, né? Cada produto tem sua particularidade de como vai ser armazenado. A pessoa numa fábrica de cristal, né? Como é que vai ser armazenado as louças de cristais? Uma fábrica de louças de porcelana. Olha só, o perigo, como é que eu vou estocar esse produto, né? Um produto frágil. Você já viu lá naquelas caixas, né? Cuidado, frágil. Ou seja, aquilo ali já é um alerta para a pessoa que for carregar aquela caixa, para ela ter cuidado, que ela não pode jogá-la no chão com toda a força, né? Porque senão pode deteriorar aquele produto. Então, tudo isso é pensado quando se fala em estoque, né? Quando a gente vê aqueles produtos embalados com aqueles sacos bolhas. Você já viu esse saco bolha que depois eles ficam espocando aquelas bolinhas, né? Então, justamente, é para esse cuidado, né? O celular, quando você vê, ele vem numa embalagem com isopor, justamente para evitar o impacto na hora que estiver carregando, na hora que estiver embarcando, na hora que estiver descarregando, para evitar esses impactos. Até mesmo no transporte, né? Uma trepidação, o caminhão passar por cima de uma lombada, uma freada brusca. Então, tudo isso são cuidados que tem que ter quando se fala em estoque, né? Tudo isso é, tipo assim, é pensar em como se vai armazenar, né? É pensar em como se vai ter isso bem armazenado, bem organizado. Então, quando se pensa em estoque, tem essa ideia, né? Como é que eu vou armazenar, né? Como é que eu vou realmente deixar que isso fique bem acomodado, né? E sem pensar, né, também que nós temos que pensar em algo como vendas, né? Como é que funciona, como é que eu vou vender isso, né? Qual a gente falou na aula passada, o tempo de validade do meu produto, como é que eu posso considerar até quando ele é válido, né? Até quando ele tem que estar dentro do meu depósito, quando é que ele tem que ir para a sala de vendas, tipo assim, salão de vendas, para ser exposto para vendas. Então, tudo isso são logísticas que nós temos que começar a pensar, né? Mas o que acontece hoje, Lucas? O pessoal que trabalha dentro dos armazéns, vamos dizer, dentro dos estoques, eles não têm esse conhecimento, eles são mal orientados. Porque geralmente, não nada contra, mas são pessoas de baixa instrução, né? E, tipo assim, eles querem fazer o trabalho dele e acabar logo, então uma caixa ele não vai ter que ter esse cuidado. Ah, o que é que tem aqui dentro? Ele vai pegar, colocar, vai empilhar e vai rodar aquilo ali, fazer com aquilo ali o mais rápido possível que ele termine o serviço dele. Então tem tudo isso, né? Quando a gente fala essa questão de estoque, tem tudo isso, né? Então, tipo assim, Lucas, me dá um exemplo aí de algo que tu pensa que é perecível e tem que ser armazenado com bastante cuidado. Me dá um exemplo aí. Oi? Uma mercadoria que ela é perecível e como é que ela deveria ser estocada, armazenada? Me dá um exemplo aí. Pode ser qualquer exemplo. Pensa aí em qualquer exemplo. Depende da mercadoria. Princípio seria alimento, né, professor? Sim, sim, No sim. caso. Então, depende do alimento. Por exemplo, se for um alimento que precisa de
por exemplo, de um congelador, vai ter que botar ele no freezer, né? Alguma coisa assim, né? No caso. Colocar onde armazene o alimento, não estrague, no caso, né? Uhum. Exatamente, né? Por exemplo, quando a gente vai no supermercado, né, a gente vê essas áreas de frios, né, congelados, geralmente eles estão naquela parte lá, negócio de Danone, essas coisas, margarina. Geralmente eles estão acondicionados em lugares propícios, né, para que realmente não venha se estragar, né? Geralmente nós temos que pensar nisso, né? Como é que fica isso? Né? É como você falou, realmente tem que ter esse cuidado, né? Na hora de querer for fazer esse armazenamento, na hora que for estocar isso, né? Porque às vezes são produtos que são bem perecíveis, né? E que precisam realmente estar bem acomodado, que precisa realmente estar bem armazenado, porque senão pode vir trazer prejuízo, né, para a loja. Principalmente, por exemplo, nas escolas públicas. As escolas públicas, tipo assim, eles servem a merenda escolar. Então, todo mês vai um quantitativo, né, de acordo com o número de cada aluno numa determinada escola, o quantitativo de merenda. E tem coisas que são perecíveis, como frango, enlatados. Então, tem que ter um cuidado de consumo quanto a isso, né? Geralmente, como vocês viram lá em contabilidade geral, lá, o método de avaliação de estoque é o PEPs, né? Exatamente. Então, tem que verificar o primeiro que entra tem que ser o primeiro que sai. Se chegou o frango de 2 semanas atrás, na hora que se for fazer o lanche das crianças, tem que pegar esse frango mais antigo. Claro que observando a validade. Para evitar o quê? Para evitar que, de repente, vou dizer, a merendeira vai ter aquele ideia, bora pegar esses frangos que chegaram agora. Né? Mas, geralmente, meu querido, o pessoal que está na execução, eles não têm, tipo assim, esse conhecimento técnico de fazer assim. Né? Eles não têm, eles são imediatistas. Eu vou pegar o que está mais perto. Eu vou cozinhar o que está mais perto. Né? E realmente aquela e a outra mercadoria que está mais antiga, está, vamos dizer, estocada há mais tempo, ela vai ficando de lado. Mas tem uma hora que ela vai perder o prazo de validade e vai acabar estragando. Agora você deu um exemplo aí. Né? E isso não pode, porque senão isso gera perda. Né? E toda perda, ela não é reembolsável, ela não tem reembolso. O nome já diz perda. Né? Então, ela não tem esse reembolso. Então, tudo isso, na hora de realmente de se pensar, né, e tem que ter este cuidado. Né? Como é que eu vou fazer isso? Como é que isso vai ter que ser realmente armazenado? Tá, Lucas? Então, como eu tô, tipo assim, aí a gente tem que pensar sempre nessas características do produto, sempre que cada produto tem sua peculiaridade, cada produto tem sua característica própria, cada produto tem que ser armazenado ou estocado de acordo com suas características individuais, né? Não é simplesmente só jogar lá no depósito, empilhar as caixas e pronto, né? Estou satisfeito, isso aqui realmente foi bem armazenado, né? Ou seja,